Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o canal Velox 8. A intenção aqui é sempre trazer conteúdos ligados ao estudo da espiritualidade em geral, com uma visão universalista, explorando temas que agreguem alguma coisa boa para você, seja o autoconhecimento, a projeção astral, técnicas diversas voltadas para a autocura e crescimento pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre apometria, uma técnica que trabalha com o desdobramento dos corpos espirituais. Vamos ver aqui trechos de uma entrevista com o professor Ricardo Sanfilippo, que ele concedeu para o canal Consciência Próspera aqui no YouTube. O Ricardo Sanfilippo, além de ensinar apometria em seus cursos, ele conduz o seu canal Estrela Prânica junto com seu irmão Ivan Carlos Sanfilippo, e vale a pena vocês todos conhecerem. Vamos dar início aqui então. Vamos começar então nosso bate-papo aqui, nossa entrevista sobre apometria, desdobramento e mediunidade. Começar com o mais básico de tudo, né? O que é a apometria e se existe uma diferença entre hipnometria e apometria? Tá, ok, vamos lá, Samuel. Quando surgiu a apometria, um pouco antes, usavam o nome de hipnometria, porque parecia um pouco com hipnose. Né? A apometria consiste no desdobramento, é uma técnica que consiste no desdobramento dos corpos espirituais esses que são diferentes do que considera o espiritismo tradicional. Né? O espiritismo, corpo físico, o perispírito e o espírito. E na apometria são 7 corpos, então tirados aí do hinduísmo, da Blavatsky: corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Então tem essa pequena diferença. Quando você dá comandos mentais com impulso da vontade e pulsos, você desdobra e separa esses corpos. Então é como se você tivesse, imagina 7 cartas de um baralho, todas sobrepostas. Quando você olha uma atrás da outra, parece que é uma só. Quando você desdobra, então separa-se esses corpos e dá para tratar os corpos. Quando o criador da apometria começou a estudar isso, lá em 65, 70, 75, o José Lacerda, que era um médico e espírita do Rio Grande do Sul, ele percebeu que dava para, com desdobramento, perceber melhor as questões espirituais das pessoas. Então, ele viu uma palestra lá no Sul, gostou, tinha um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, foi lá fazer uma apresentação no Congresso Pan-Americano, ele gostou de ver essa técnica, esse porto-riquenho dava comandos e ele chamava de hipnometria, tá? Uhum. E o que acontecia? Como havia essa separação, aumentava a sensibilidade das pessoas, e as pessoas conseguiam, quem já era médium, perceber questões espirituais no próprio ambiente ou à distância, até em outra casa. Aí ele ficou maravilhado com isso, voltou para a casa dele, pegou a esposa dele, que chamava Yolanda, falou: vamos fazer um teste aqui em casa. Aí desdobrou ela e ela percebeu um outro ambiente. Ele falou: nossa, isso daqui dá para usar muito no espiritismo. Lembrando que o porto-riquenho ele não era espírita. O Lacerda era espírita. Então ele começou a pesquisar isso lá num centro que ele trabalhava, que chamava Caminho, como que é? Casa do Jardim. Dentro do hospital tinha um local onde eles se reuniam, onde tinha um jardim ao redor, eles chamavam de Casa do Jardim. Então reunia médiuns, tanto faz se eram médicos ou não, e faziam pesquisas. E ficaram durante um tempão fazendo essas pesquisas, até que o José Lacerda elaborou a teoria aí da apometria. Então é uma técnica, não pertence a religião nenhuma, foi criada no Brasil por um médico e espírita, e pode ser aplicada no espiritismo, pode ser aplicada na Umbanda, pode ser aplicada por um grupo espiritualista. No começo, quando ele começou a desenvolver, não haviam terapeutas que trabalhavam com isso. Era só para grupos espíritas e para atendimento em grupo, né? E com o tempo, foram passando décadas e décadas, tinham reuniões, aí foram aparecendo terapeutas daqui, de lá, pegando uma técnica daqui, uma de lá, e acrescentando ao trabalho que eles já faziam. Tem muitas técnicas, né? Então hoje nós temos muita gente que trabalha com apometria de diversas formas. Então varia muito de um jeito para o outro. Tem muita gente que fala comigo. Eu fiz vários cursos, não um só de apometria. O que eu mais me ambientei
é aquele que está voltado para incorporações, com guias da Umbanda, e poder falar para a pessoa o que nós vimos. Tem grupos que são espíritas, que eu fiz curso, e que não pode incorporar guia nenhum da Umbanda, e não pode falar para a pessoa o que você viu, a ponto de ser mandado embora do grupo se você falar. Ou não pode falar nada, já esqueceu tudo, Deus já criou isso daí para você esquecer, não é para lembrar. E aí eu sempre questiono isso, né? Mas existe terapia de vidas passadas, TVP, tem um monte de terapeutas aí nos Estados Unidos, Brian Weiss, escritores aí famosos, psiquiatras, psicólogos, que trabalham com TVP, né, regressão, e ajuda muito, curar muita gente. Então a gente não pode desconsiderar isso, porque tudo gira, tudo muda ao longo do tempo, né? A Terra gira em torno de si mesma, ao redor do Sol, ao redor da galáxia, e aí vai. Tudo muda. Então a apometria é um conhecimento novo, não estava no Espiritismo em 1857, mas usa questões do Espiritismo. E eu acho que ela, bem feita, em grupo, precisa de trabalho com os guias, fica mais completo. A gente percebe isso ao longo dos anos. Bom, então a diferença é essa, a hipnometria vem do nome de hipnose, e o Lacerda modificou isso na junção de duas palavras lá, que é apo e metria. Metria, medir, apo, digamos assim, a distância. Medir algo que você não vê com os olhos físicos. Seria mais ou menos essa a tradução, né? Uhum. E eu já vou até sugerir aqui os livros do Dr. Lacerda, que é o criador da apometria. Conteúdos fundamentais para você entender as bases dessa técnica, tá aqui na tela, ó. Os livros Energia e Espírito e Matéria, autoria José Lacerda de Azevedo. Qual, então, a diferença de um trabalho de desobsessão Tradicional espírita e um trabalho de apometria, para ficar muito mais claro para quem está também nos acompanhando? Tá. No trabalho de apometria, você tem os recursos próprios, onde você não precisa dos guias, e são várias leis e técnicas, né, que você aprende. Levar a pessoa até o passado, ver o que ela fez, você pode mostrar para o obsessor ou para o espírito perseguidor o que ele fez de errado no passado também, digamos, acessando os registros do passado dele. Então, aprendendo lei por lei, você vai vendo isso. Pode levar ele para um futuro provável, que se ele continuar fazendo as coisas negativas que ele faz, ele vai para um lugar desagradável. Então, eu diria que tem um pouco mais de recursos. Eu trabalhei muitos anos no Espiritismo e muitos anos na Umbanda. E eu vi que é um pouquinho mais completo. Então, você pode usar recursos próprios da pessoa que está falando, sem os guias. E você pode usar só dos guias, sem os seus recursos próprios. E você pode usar os dois juntos, então fica mais completo. Então, às vezes, tem coisa que os médiuns, pela clarividência, não estão vendo, porque depende muito da capacidade, do desenvolvimento mediúnico de cada um. A apometria, na minha visão, ela nos ajuda a compreender muita coisa que acontece em nossa vida, principalmente a origem de alguns problemas que a gente tem. Os relacionamentos familiares problemáticos, a influência de obsessores, principalmente. Muita coisa que já vem de outras vidas e que, se houver a permissão divina, essas coisas podem ser resolvidas e curadas. Vamos continuar aqui. Então, quando você tem alguma dúvida, você pode perguntar aos universitários. Então aí vem algum guia e fala, olha, às vezes eles falam coisas que os médiuns não viram. Então não é uma questão só anímica, ou digamos assim, só do médium, da capacidade, do treinamento dela. Tem coisas que dependem de vibrações que estão em outros planos, que aí para acessar lá, algum médium não consegue às vezes. Então o trabalho fica mais completo quando são as duas equipes. Sim, E já que você falou sobre a questão de magia, que as pessoas também vão buscar nessa questão de magia, é possível desmanchar trabalhos de magias negativas por meio da apometria? Sim, tanto na Umbanda dá para fazer isso, na apometria. Mas tudo depende do mérito da pessoa também. Vamos aprofundar um pouquinho mais a sua pergunta. Uma das técnicas é você levar duas possibilidades. Você trazer o mago que iniciou aquela pessoa que mexe com magia. Não precisa ser um mago trevoso, como a turma fala. Mexeu com magia, mago, né? Então ele está fazendo coisa errada. Provavelmente, muito provavelmente, ele aprendeu a fazer coisas boas, igual todo mundo que aprende magia. E depois desvirtua, por causa do ego, por causa da arrogância, porque quer ser mais do que os outros, começa a manipular os outros, ganhar dinheiro, fazer um monte de coisa errada. A vibração dele vai caindo, os amparadores se afastam dele, se aproximam outros espíritos, que não são de luz.
e aí ele já começa a fazer coisa negativa sem perceber. Tem várias pessoas que estavam ali num auge, digamos assim, e o ego foi tomando conta. Eu conheço muitas pessoas e foram caindo e não percebem, e as pessoas ao redor também não percebem que foi mudando as coisas, não se questionam mais se o que a pessoa está fazendo está certo ou errado, não usa a inteligência e confia cegamente na pessoa, como aconteceu comigo também, de confiar cegamente em algumas pessoas. E depois você descobre que era animismo, manipulações. Bom, se ela foi iniciada por um mago lá atrás, nós podemos evocar esse mago da luz, do bem, porque quem aprendeu Umbanda, quem mexe com magia sabe que todo aquele que dá, quem fez curso de magia e com Rubens Saraceni sabe disso, Rubens Saraceni, toda a mão que dá é a mesma que recolhe se você estiver fazendo coisa errada. Então, eu te dou um poder para você usar. Você é imantado com aquilo ali. Você não está fazendo mais o bem, eu vou retirar de você. Então, eles podem vir. Então, uma das possibilidades, trazer quem iniciou aquela pessoa, e já vimos isso várias vezes. Você sabe com quem está mexendo? E não sei o quê, e não sei o quê. A gente traz o mago, a pessoa fica morrendo de vergonha. É o professor dele. Ele não tem onde se esconder. Foi para isso que eu te ensinei? A pessoa fica desse tamanho assim. E aí pode retirar as magias, e tira-se as magias. Então, vamos lá. A outra possibilidade é levar esse espírito que mexe com magia até o passado, onde ele foi iniciado, que ele está no plano astral, existe um duplo no plano astral. Vamos levar ele, se você leva no templo onde ele foi iniciado, alguns templos do passado, e chama todo mundo, não só aquele mago, ela chama todo mundo que participou daquelas magias lá, tira tudo dele, escalpela, arranca tudo. Entendeu? A gente pede, é lógico, não damos ordens, né? Tudo depende da autorização divina. E aí ele vai perder os poderes. A gente vê que vão tirando amuleto, anel, talismã, espada, adaga, chapéu, vão tirando tudo. Então, isso é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade. Digamos que é só uma magia, não é um mago, é só uma magia, igual você perguntou, eu aprofundei um pouco mais. Só uma magia, fizeram lá um voodoo, lá em 1500 para você, e aí prejudicou sua vida. Magia dá para vir de outro século até agora? Lógico que dá, está imantada no seu corpo espiritual, astral, não é só dessa vida. Então alguém pode ter feito para você em 1500, ou você mesmo, a gente já viu. A própria pessoa fez, junto com um grupo, magias para um monte de pessoas. Aquilo ficou impregnado nela também, que ela prejudicou as pessoas. Então tem que desmanchar isso. Como é que faz? Se o objeto existir fisicamente hoje, você souber onde que é, 2024, você vai lá e pega o objeto, taca fogo nele e dá determinações. E se não existir? Foi lá em 1500. Então você tem que ir no duplo, onde tem uma cópia dessa magia, desdobrado. Isso é uma diferença da apometria também. Quando nós estamos no centro umbandista ou espírito, o que acontece? Os espíritos vêm lá, incorporam no centro espírita e umbandista, certo? Na apometria, nós nos desdobramos, igual nós vamos falar aqui, e nós vamos no campo onde foi feito aquilo. Então nós vamos até lá. Então já aconteceu algumas vezes do grupo se desdobrar. Que interessante isso, hein? Os médiuns, através do desdobramento, eles sintonizam e encontram a origem dessas magias para que elas sejam desmanchadas e não tenham mais efeito sobre a vida atual do assistido, né? Isso é muito legal. E aí é uma clarividência viajoura, e nós vamos lá num local, numa casa, por exemplo, de uma pessoa que fazia muita magia para um monte de gente. Então lá tem, digamos, vários objetos com magia de daquela época da vida dessa pessoa, mas que são de pessoas diferentes. E aí você não tem autorização para mexer no desmanche da magia das outras pessoas. Você só pode mexer naquela que está procurando ajuda. E isso se for autorizado ainda, né? Então nós fomos até lá, desdobrados, vários médiuns. Chegou lá, tinha um monte de gente que mexia com aquelas coisas pesadas, todos trevosos, né, com os olhos vermelhos, olhando para nós, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eles sabiam que nós estávamos com autorização, nós temos ordem de serviço, viu? Ó, tem aqui. Então nós temos, é só para mexer nisso daqui. Então não havia confusão, está autorizado, não tinha briga. Fomos, desmanchamos, aí os médicos começam a passar mal às vezes, porque a energia é de baixa vibração, dá ânsia de vômito, tontura, desconforto. Até me chamaram a atenção, rápido, é só para desmanchar isso e vir embora logo, né, para ficar enrolando. Pumba, fizemos, voltamos. Então dá para desmanchar dessas três formas aí, trazendo quem iniciou, levando a pessoa até o templo e indo até lá desdobrado no local onde foi feito e mexendo só naquilo. Se tiver autorização para desmanchar mais,
desmanchar o restante. Uhum. Beleza? Então, Completinho. o espiritismo se diz, né? Bom, aqui tem diversos vídeos aqui com o Wagner, mais de 50. Só sobre experiência fora do corpo, viagem astral e tudo mais, né? E o termo desdobramento é utilizado no espiritismo como sendo, inclusive, as experiências fora do corpo. E aí, no início do programa, eu fiz uma pergunta tanto quanto capciosa, né, e curiosa para as pessoas, que se existe algum perigo de alguém permanecer desdobrado. E aí você acabou de falar que é uma clarividência viajoura. Então, traz essa reflexão relacionada a isso, se existe esse perigo da pessoa ficar desdobrada, né, que é um dos receios impostos historicamente em relação às experiências fora do corpo, que eu estou trazendo aqui para o lado da apometria, e o que determina ser uma clarividência viajoura, e se existe diferença entre clarividência viajoura e as experiências fora do corpo propriamente ditas. Tá bom. Esse Samuel tá muito capcioso hoje assim, que essas perguntas, hein? Mas vamos lá. Ó, quando a pessoa está projetada, não tem a possibilidade de ela ficar fora e não voltar mais, como todo mundo fala nos cursos. Eu posso confirmar isso, hein? Eu faço projeção astral desde jovem, nunca fiquei perdido por lá, sempre voltei. O cordão de prata não pode ser cortado, não tenho medo, não existe essa possibilidade. Aí vão cortar o meu cordão de prata. Primeiro, não é cordão de prata, ele brilha como a prata, mas é um cordão energético, então não dá para cortar o feixe de luz, não dá para cortar o seu cordão de prata. Então jamais uma pessoa vai desencarnar porque ela saiu fora do corpo, porque toda noite ela faz isso a vida inteira, até que no dia que ela desencarna ela sai em definitivo, entendeu? Então não tem essa possibilidade. O corpo, ele tem mecanismos que tracionam de volta o corpo astral, né? O cordão de prata, ele é o somatório de vários feixes minúsculos, microscópicos de luz que sai de cada célula do corpo espiritual, sai um feixinho de luz para o corpo físico. Então, quando você vai afastando, tem até as imagens do livro do Wagner mostra isso, como se fosse um elástico com vários fiozinhos que vão se distanciando. Conforme vai se distanciando, esses vários fiozinhos vão fechando e vira um cordãozinho só, né? Que às vezes está atrás da nuca, às vezes está no cardíaco, às vezes está no gástrico, umbilical, por onde está ligado com mais intensidade ali. Quando a pessoa está dormindo, qualquer sensação que ela tenha de frio, alguém tocou nela, o marido, a esposa, o cachorro pulou em cima, o gato, já soa o alarme e puxa de volta o espírito. Por que que a pessoa... Há uma inteligência divina aí, eu sou muito da área de exatas, né? Eu adoro contas, né? Gosto muito de raciocínio lógico matemático, não fazia concurso, eu ia super, hiper, mega bem nisso daí. Então eu gosto de entender como é que funcionam as coisas. Se Deus permitisse que você, num sono, você saísse fora do corpo e não voltasse mais, seria muito fácil cometer o suicídio, meu Deus do céu. Então não pode, você está obrigado, você está amarrado em nome de Jesus nesse corpo aqui, entendeu? Você vai ficar aqui o tempo que você fechou seu contratinho lá, 50 anos, 70, 80, 90, você vai ficar esse período aí, não adianta querer fugir. Já imaginou que belezinha? Vou dormir e não volto mais. Estou muito cheio de problema, não consigo pagar minhas contas. Então vou dormir, tchau e benção. Vou cortar meu cordão de prata a hora que eu tiver... Aí ia ser muito fácil demais, né? Não ia precisar ter tanto trabalho para a pessoa reencarnar, tanta programação reencarnatória, espíritos ligando um no outro, tudo para ter acertos aí. E você foi dormir, não quer mais pagar as contas, a namorada terminou com você, o namorado, você não quer voltar mais. Então tem esse mecanismo aí de autopreservação do corpo, entendeu? Então, o espírito volta. Não é livre a escolha sua e nem pode acontecer acidente tão banal assim de estar dormindo e se desligar do corpo. Já imaginou se dormindo e se desligar do corpo? Só porque saiu para se projetar? Isso é uma coisa. Vamos lá, diferença entre a palavra desdobramento, viagem astral, saída fora do corpo, emancipação da alma. O desdobramento, que o nosso queridíssimo Wagner Borges fala muito, é quando baixa a frequência vibratória, diferente do corpo e do espírito. Quando você está lúcido, consciente, as duas estão em sintonia. Quando você dorme, começa a diminuir as vibrações cerebrais suas, lá, o circuito cerebral, digamos, as ondas, e aí chega um momento que o espírito, digamos, que acelera e dá um desacoplamento disso temporário. O corpo está dormindo e você sai consciente. Se vai lembrar ou não, outra história. Às vezes você fica dormindo do lado do corpo ali, como o Wagner fala, você conhece bastante nessa mala. Então, vai, digamos assim, a maioria das suas energias. Não fica nada no corpo. Tanto é que se alguém falar no seu ouvido físico,
Ricardo, acorda. Samuel, acorda. Você não vai escutar nada. Você está lá projetado lá nos Estados Unidos, em Marte, sei lá onde. Você não vai escutar. Então isso é uma coisa. As suas energias foram, a sua consciência foi junto, sua consciência foi junto. Não ficou nada no corpo físico, digamos assim. Você foi. É um exemplo só isso. 100% da sua energia foi junto com o espírito. O corpo ficou só dormindo. Projeção tradicional, que o Saulo fala, o Wagner fala, né? Agora, o desdobramento, que se usa esse nome, talvez indevidamente, na apometria, na verdade, e já falando com o Wagner já falou isso várias vezes para mim, é clarividência viajoura. Então vai a sua clarividência. Você pode estar sentado, igual eu estou aqui, porque todas as pessoas que trabalham com apometria trabalham sentados. Ninguém está dormindo. Como é que eu ia trabalhar com o pessoal dormindo? Gente, vamos visitar tal lugar. Ninguém nem me escutou, então não dá para ir. Então o pessoal está sentado. Se abrir os olhos, a pessoa perde a clarividência viajoura, porque dá uma distração por causa da vista, né? Ela perde um pouco. Mas ela está escutando meus comandos. Vamos desdobrar, está escutando. Vamos até a casa de tal pessoa, ela está escutando. Então, vai uma parte e observa o que está lá. Tanto, observa, só que não é só visual, Samuel. Dá para você sentir, digamos assim, a temperatura, o ambiente, o frio, tudo mais. Tanto é que numa das técnicas de apometria, que é você até o local perceber, alguns grupos foram uma vez num navio que tinha afundado, tinha uma questão lá, a pessoa morreu lá, estava lá no fundo do mar. Teve médium que passou mal a hora que foi para lá, porque sentiu a pressão da água, falta de ar, tudo, como se estivesse lá mesmo. Então tem a clarividência, só a parte visual, e tem a parte de você sentir tudo na pele. Então foi passado assim a orientação. Vamos abrir uma tela mental, outra possibilidade da apometria. Em vez de você ir até lá, sentir, você só observa numa tela, igual a tela do notebook. Só observa o que está acontecendo, sem sentir nada para ninguém passar mal. Tá? Então tem essa possibilidade. São 13 leis que tem na apometria, e então tem as leis e as técnicas. Primeiro aprende as leis, desdobrar, como que faz para sair, desdobrar, como que faz para voltar, como que faz para criar campos de força magnéticos. Isso é uma questão também da apometria. Dá para se criar campos de força? Dá para se criar com a força do pensamento. Tem até uma formulinha. Eu considero a apometria uma das técnicas mais completas para descobrir a origem dos problemas e dissolver essas energias negativas que afetam a nossa vida. Em muitos casos, a gente passa a vida inteira sem fazer mal a ninguém e mesmo assim enfrentando dificuldades, que no fim das contas têm a sua origem em vidas passadas, né? E questões kármicas. Então tem campos magnéticos, conforme a lei você vai explicando como formar esses campos, campos de proteção e tudo mais. A pessoa que estuda apometria começa a praticar o tempo todo exercícios, vai desobstruindo um pouco os nadis, circuitos de energia do corpo. Isso faz com que aumente um pouco a sensibilidade daqueles que já têm. Quem era clarividente, aumenta a clarividência. Então quer dizer que eu vou fazer um curso de projeção, vou virar clarividente? Não falei isso. Quem era clarividente vai aumentar a capacidade dele. Você tinha um carro que andava 80 por hora, você vai andar 150 agora. Mas não é que você não tem carro nenhum, você vai ganhar um carro, entendeu? Se você não era clarividente, você não vai se tornar clarividente. E clareaudiência, projeção astral, tudo mais que você já tem um começo que vai desobstruindo as energias. Então, quem tinha dificuldade de incorporar, no final do curso acaba tendo mais facilidade. De clarividência também e tudo mais, ok? Os médiuns de vários lugares falam isso. Fala um pouquinho sobre as características de cada um desses envoltórios e se tem, no decorrer desses estudos também, a forma de se perceber as peculiaridades de cada um desses 7 corpos. Tá. Nós poderíamos dizer assim, o entendimento em 3 ou em 7 é só separar um pouquinho mais. Se você pegar no topo e na base, vamos lá, em cima de tudo, no espiritismo é o espírito. Na apometria seria o corpo átmico, centelha divina. E embaixo dos dois é o corpo físico. Então, legal. O que muda é o intermediário entre o 2 e o 6 na apometria e o número 3, que seria o número 2, aliás, que seria no espiritismo. Então, é você pegar o espírito e separar em repartições, para entender cada pedaço, digamos assim. Porque o espírito em si, ele agrega muitas informações. Você poderia separar em setores diferentes. Vamos lá. Então, o corpo etérico, ele é a sede dos chakras e ele cuida da vitalidade do corpo físico. Então, ele cuida dessa parte. Os outros vão cuidar de outras partes. Aí o corpo astral,
ele também pode ser dividido em corpo astral superior e inferior, onde vão ficar sentimentos e emoções das pessoas. Sentimentos e emoções. Então, quando nós desencarnamos, o que fica aqui na Terra? Fica o corpo físico e fica o corpo etérico, digamos assim, certo? O ectoplasma, o corpo etérico. Dura algumas horas, dias, depois decompõe o etérico. Vai para o astral o quê? O corpo astral. Esse é o corpo dos espíritos, é o corpo astral. E isso que é interessante, porque o astral, que eu falei sentimentos e emoções, ele leva tudo que você tem de sentimentos, emoções e mais coisas também, que vai levar mental inferior, mental superior e búdico. Vamos lá. Então, uma pessoa quando desencarna, ela leva todos os problemas dela, todas as virtudes e os defeitos, vai tudo para o astral. Se ela era raivosa, se ela era descontrolada, ela leva tudo. Poderia ter ficado na Terra, né? Mas não fica, infelizmente. Então a pessoa não ganha um parzinho de asas, ela leva as imperfeições também para o astral. Por isso que volta nas próximas para corrigir. Então vamos lá. Apometria físico, etérico, astral, aí mental inferior. O mental inferior, ele cuida mais do raciocínio lógico, matemático, igual eu falei, continhas, calcular a distância dos objetos. Eu quero pegar o meu relógio aqui. Eu tenho que ter uma noção. Quando é criança, você não tem essa noção, você derruba tudo. Aí você vai com o tempo adquirindo distância, altura, tal. Então, raciocínio lógico matemático, contas, o cotidiano aí. O mental superior já seriam mais ideias, teorias, elaboração de fórmulas, seria música, arte, uma coisa mais sublimada. Então vai indo de baixo para cima do corpo físico até o espírito, vai igual chakras também sublimando, né? Então físico, etérico, astral, mental inferior, mental aí superior, seriam essas questões. Aí búdico é o último antes de chegar no espírito. O búdico, ele vai armazenar todas as informações das encarnações que você teve. O búdico, que vem da palavra budi, que é iluminado, né, em sânscrito, por isso que o Buda, o nome é de um ser humano que foi iluminado. Ali ficam as experiências que você teve. E há uma orientação, um ensinamento sobre esse corpo que diz o seguinte: tudo que você vivenciou aqui, né, chega até o búdico. Se foi aproveitável, então está ticada essa experiência, você não precisa repetir ela. É igual uma matéria na escola. Fez as provas, passou de ano, tirou mais do que 7, acabou, eliminou matemática. Tirou 4, volta para fazer matemática. Entendeu? O que você não conseguiu aproveitar, você volta para repetir as experiências. Por isso que algumas pessoas falam: eu passo por essa experiência várias vezes e não muda. Não muda porque você não mudou também. Então você não assimilou o que precisava, você está vendo pelo um ponto de vista errado, você está sendo teimoso. Aliás, veio uma dica aqui, obrigado. No umbral está cheio de gente teimosa, viu, pessoal? No umbral não tem só gente que fez o mal, não. Tem gente teimosa que não quer mudar. Não quer mudar, não vai fazer o bem. Então, se o céu, ou as colônias superiores evoluídas são só de pessoas que fizeram o bem, você é teimoso e não fez, você também não vai para lá, certo? Então não são só pessoas ruins, né? Tem pessoas que não fizeram o bem, então também não vão subir. Ok? Então o búdico é isso daí. Um amigo meu, também professor de apometria, ele falou uma vez uma frase muito legal, que acho que vale a pena a gente citar aqui, que ele falava assim, ó: tudo que a gente faz na Terra, bem legal isso daí, tudo que a gente faz na Terra tem duas opções: ou te aproxima de Deus, ou te distancia de Deus. Tirando aqueles que ficam inertes, que nem aproxima e nem distancia, né? Mas se você quer ir para o paraíso, ser salvo, ir para um lugar melhor, você tem que orar e vigiar e tentar fazer as suas ações e pensamentos mais voltadas para se aproximar de Deus, né? Qual a origem da maioria das doenças na visão da apometria? Tá. Qual seria então a origem das doenças? Respondemos essa, depois a gente vai abrir aqui para as participações também das pessoas que estão aqui ao vivo acompanhando. Tá, ok. Eu entendo, não só pela apometria, mas pelo espiritismo, pela Umbanda, pela espiritualidade de um modo geral, que as doenças são expurgos das nossas desarmonias, de outras vidas principalmente. Porque tem pessoas que já nascem doentes, já nascem com problemas. Então, você não pode dizer que a origem é nessa vida. Uma pessoa já nasceu com uma deficiência, já nasceu com uma doença, e de onde que vem isso? Então, eu entendo que sejam de outras vidas. Tanto é, que nós estávamos falando do corpo físico, etérico, astral, né? Quando, às vezes, uma pessoa já idosa tem uma doença, está lá com câncer, velhinha e tal,
tá para desencarnar, do ponto de vista espiritual, é importante que ela esteja o mais limpa possível quando ela voltar para o mundo espiritual, com menos desarmonias possível. Então eles pegam algumas desarmonias que estão no corpo astral ou até superior, mental inferior, astral vai descendo e descarrega no corpo físico. Por quê? O corpo espiritual ele é eterno, o corpo físico é temporário. Se você tiver que descartar algo que está te fazendo mal, é preferível que você deixe isso aonde? No corpo eterno ou no corpo provisório. Então, se você tiver que descartar algo, é igual uma nave, que tem que jogar o lixo da nave fora. Não vai ficar lá dentro. Uma coisa que contamina, que faz mal. Você deixa e joga para fora da nave. Você tira do corpo espiritual, que é o mais importante, e joga para o físico. Então, no meu entendimento, as doenças são limpezas do corpo espiritual para que você fique mais harmonizado ao voltar para o mundo espiritual. Ok? Eles aproveitam, então, às vezes, uma doença e piora bastante. Aí, do nosso ponto de vista, meu Deus, como a pessoa piorou. Do ponto de vista espiritual, maravilha, estamos limpando tudo. A pessoa vai vir limpinha para cá. Poxa, muito bom. Nessa entrevista, realmente o professor Ricardo ele explica muito bem os principais pontos aí para a gente compreender um pouco o que é a apometria, a sua origem, seus fundamentos principais e até como os médiuns e clarividentes atuam durante um atendimento. Muito, muito bom. Eu vou indicar aqui então para que vocês visitem o canal Estrela Prânica do professor Ricardo e Ivan Sanfilippo, se vocês se interessarem pelo assunto, né? E o canal Consciência Próspera do grande Samuel de Paula. Gratidão a todos por terem assistido até o final. Fico feliz com todos que sempre deixam aí o seu like e os seus comentários. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para vocês. Até a próxima, então. Tchau, tchau, um abraço.